tudo bem com vocês? Eu sou a Jéssica, esse é o canal Livros Meus Mimos. E hoje nós vamos conversar sobre um livro bem difícil e bem polêmico, mas antes de começar, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal, curtir esse vídeo caso vocês gostem, ativem o sininho de notificação, compartilhem com seus amigos. E caso você se interesse por comprar qualquer livro citado nesse vídeo, eu vou deixar o link da Amazon aqui no box de descrição, assim como todos os links das minhas redes sociais, Instagram, Twitter e Scooby Goodreads, que eu estou presente muito lá no Instagram e no Twitter. E também, caso você queira me enviar qualquer coisa, vou deixar minha caixa postal aqui embaixo também, beleza? Bom, antes de começar a falar desse livro, eu li ele em e-book, ele foi publicado em fevereiro de 2020 pela Intrínseca, mas eu acho importante a gente falar um pouco sobre o clássico que inspirou ele, que é o Lolita, do Vladimir Nabokov, o russo, e ele foi publicado em 1955. Jéssica, por que é importante falar deste livro? Porque talvez este livro que tenha aberto as portas para os demais livros que abordem esse tipo de assunto, que é pedofilia e abuso sexual. Já vou avisando que o livro Minha Sombria Vanessa, ele contém gatilhos, ele é um livro perturbador, ele é um livro pesado e ele vai falar de agressão psicológica, de abuso físico, né, abuso sexual, abuso psicológico. Ele vai falar de pedofilia, como eu já disse, e ele também vai falar de estupro. Bom, o Lolita, ele é narrado pelo Humbert Humbert. Ele, no caso, é o adulto e ele vai contar a história de como ele se apaixonou por uma garota de 12 anos. O Minha Sombria Vanessa, nós vamos conhecer ali a perspectiva da vítima. Então, quem narra a história é a Vanessa e ela vai narrar em dois momentos essa história. Ela vai contar a história em 2000, quando ela tinha 16 anos, e em 2017, quando ela já é uma mulher adulta com seus 34 anos. A Vanessa, com 16, era uma garota feliz, alegre, tranquila, que conseguiu uma bolsa de estudos numa escola muito prestigiada de ensino médio ali na região dela. Uma escola em que só estudavam crianças classe média alta. Ela é uma classe média média, classe média baixa ali, ela não era rica. E só estudavam nessa escola crianças ricas, mas ela conseguiu uma bolsa integral e ela está muito feliz com isso. E os pais dela, obviamente, estão muito orgulhosos. Então, nós vamos acompanhar ela aí nesse momento. E em um determinado momento, ela vai conhecer o professor de literatura dela, o Jacob. E até o momento, os dois são ali, professor e aluno, um relacionamento bem comum, vamos dizer assim. E na Vanessa, de 34 anos, ela já tem uma vida muito instável. Ela não está muito satisfeita com a vida dela. Ela tem diversos problemas psicológicos. E ela não consegue manter um relacionamento amoroso. Ela não consegue ter uma vida financeiramente estável. Ela não conseguiu obter sucesso profissional. Então a vida dela é muito complicada, é muito instável ali. E ela não se tornou a mulher quem ela queria ser, a mulher forte, independente que ela queria se tornar. Então nós já temos aí esse início, né? O início do livro, na verdade, acontece quando a Vanessa lê um post no Facebook de uma menina que ela foi abusada pelo professor de literatura delas, que as duas foram colegas de turma. Então essa menina foi abusada, foi estrupada pelo Jacob. Se eu não me engano, essa menina apenas foi de uma forma um pouco mais leve, vamos dizer assim, ao contrário da Vanessa. E a Vanessa vai totalmente a favor do Jacob, do professor dela, que é um absurdo o que eles estão falando, que isso está totalmente errado, porque ele nunca faria isso. O que mais me dói nesse livro, que eu acho que torna tão pesado, é o fato da Vanessa não conseguir ver que ela é uma vítima. A Vanessa ela não consegue se aceitar como uma vítima. E a Vanessa não consegue entender que ela foi manipulada, que ela foi usada para o prazer do Jacob. Ela não consegue entender isso. Em um determinado momento da história, antes do relacionamento se concretizar, o Jacob vai presentear a Vanessa com o Lolita. Então, em diversos momentos do Minha Sombria Vanessa,
a autora vai citar o Lolita, os personagens vão citar o Lolita e também vão citar outras obras do Nabokov que fazem uma alusão à pedofilia. Mas o que é preocupante é que você não precisa ler o Lolita para você saber que esta não é uma história de amor. Isso aqui é uma história de abuso. Então você não precisa ler esse livro para entender isso. Se você assistir a adaptação de 62 ou a de 97, você vai ver o quão problemático é esse livro. E a Vanessa, ela interpreta o Lolita como uma história de amor. E isso é muito preocupante. Nós temos ali uma adolescente de 16 anos que acha que o relacionamento de Lolita é normal. E não é. Não é normal um homem mais velho se envolver com uma garota de 12 anos. Isso não é certo, isso não é normal. Então, nós temos ali, né, no caso, a Vanessa, ela tá com seus 16, e se eu não me engano, ali o Jacob tá com seus 40 e poucos, quase 50. Ela acha que é normal ela se envolver com um cara dessa idade, que tem mais de 20 anos a mais que ela. E não é. Então, assim, é muito difícil você ver a mente dessa garota e dessa mulher adulta e ver o quão ela ficou traumatizada e o quanto esse cara destruiu a mente dela. Ele manipulou tanto a mente da Vanessa, ele prejudicou tanto essa garota que ela não conseguiu manter uma vida saudável. Isso acabou com a Vanessa. A adolescência da Vanessa, a vida da Vanessa se transformou depois que ela conheceu esse homem. Então ele destruiu a vida dela. E é muito triste você acompanhar isso, porque nós leitores, eu não vou falar eu por ser mulher, porque um homem também pode sentir isso ao ler esse livro. Você vai sentir a dor da protagonista. Você vai sentir toda aquela culpa que ela começa a carregar, que ela começa a acreditar. Porque a Vanessa, ela começa a acreditar que ela é a poderosa, que ela tem poder, que foi ela quem seduziu o Jacob. Ela é a culpada. E é ela quem está destruindo a vida dele. E não é, tá errado. Ela não fez nada de errado. Ela não seduziu ninguém. Ele é o adulto. Sabe? É ele o culpado. Ele está manipulando essa garota de 16 anos. Ele está usando essa garota de 16 anos. Ele está destruindo o psicológico dessa garota de 16 anos, que vai precisar de terapia durante a vida inteira. E chega em um momento em que a Vanessa começa a fazer terapia, mas ela mente para a terapeuta dela. Ela não é honesta. Uma terapia à base de mentira não vai ter um resultado. Não vai ter a melhoria que você espera. E esse acompanhamento psicológico da Vanessa não tem por causa disso. Porque a Vanessa não é honesta. E a Vanessa não se aceita como vítima. Ela não se enxerga como vítima. Isso é muito triste. Isso dói muito pro leitor. Então é muito difícil você ficar na mente dessa menina, dessa adolescente, você vê o quanto a mente dela está perturbada, está acreditando que ela é culpada quando ela não é. Então eu acho muito importante a gente falar sobre isso. Lolita já tem 65 anos, mas ele é um livro atual, ele é um livro que precisa ser debatido. Nós tivemos um caso há alguns dias atrás sobre pedofilia. Eu não vou entrar no sentido de é verdade, é mentira. Não vou entrar nesse sentido, mas a gente precisa entender, a gente precisa ver que um relacionamento entre um cara mais velho e seja uma adolescente de 12, de 13, de 15, de 16, não é normal. E não é certo. É um abuso. É um abuso psicológico, é uma agressão psicológica, é uma manipulação. Então isso está errado. Como adultos, nós temos que ser responsáveis e temos que proteger o bem-estar das crianças e dos adolescentes. E a gente não está vendo isso hoje. Então, eu acho que é um livro muito atual, né, o Lolita, de certa forma. E eu acho que o Minha Sombria Vanessa, ele veio em 2020 para isso, para mostrar para nós, leitores, a imagem ali, a visão da vítima e fazer a gente entender o quanto isso é problemático, o quanto isso é errado e o quanto nós temos que combater tudo isso que está acontecendo. Então, assim, ele é um livro perturbador, ele é um livro difícil,
Eu não vou falar que eu amei esse livro, porque eu não consegui realmente amar esse livro. Eu fiquei com tanta raiva em alguns momentos que minha vontade era de tacar o Kindle na parede, de ódio que eu tava sentindo da Vanessa. Não, a vítima não é culpada. A vítima é vítima. Só que eu não tava conseguindo aceitar aquilo. Pra mim tava difícil concordar com a Vanessa. Tava difícil entender o raciocínio dela. Minha vontade era de entrar no livro e falar assim: Vanessa, você é vítima. Entenda, se aceite. Você é uma vítima, procure uma ajuda psicológica. E tinha momentos que me dava ódio dos pais dela que não estavam vendo aquela situação. E ódio do professor que a forçou a passar por aquilo, que destruiu a vida dela, que não deixou ela se tornar uma adulta normal, uma adulta saudável, com uma vida profissional normal, com uma vida amorosa normal, não deixou ela constituir uma família. Então é um livro difícil, é um livro forte, é um livro necessário, é um livro que traz esses assuntos à tona, assuntos que não podem deixar de ser debatidos, assuntos que nós temos que falar enquanto a gente acabar com a nossa cultura que está sempre falando de pedofilia, mas não está combatendo, e que alguns, principalmente homens machistas, acham normal gostar de lolitas por aí, de ninfetas. Então eu acho que a gente tem que combater tudo isso, porque mulher não é para ser usada, principalmente crianças. Então eu acho que vocês têm que ler esse livro, não importa se você é homem ou mulher, leia esse livro, conheça essa história. Novamente, ele é um livro pesado, eu não indico ele para leitores de estômago fraco. Saiba onde você está entrando. Ele é um livro difícil, mas ele precisa ser lido. E a gente precisa conversar sobre abuso. Nós precisamos conversar sobre estupro. Nós precisamos conversar sobre pedofilia. Isso não é normal e isso é inaceitável. Então, essa é a minha mensagem com esse vídeo. Eu espero que vocês leiam esse livro, se vocês já não tiverem lido, porque ele foi um livro bem hypado, né? E eu acho que a gente deve continuar hypando esse livro, porque ele precisa ser lido, ele precisa ser conhecido, a gente precisa divulgar essa história e a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar os links dos 2 livros aqui embaixo. Me conta aqui embaixo se você já leu, se você gostou de algum dos 2 livros citados. E até o próximo vídeo. Obrigada por terem assistido. Um grande beijo.